E galera, o GTA 6 pode chegar no PC muito antes do que você imagina. E eu garanto pra você que isso não é um simples rumor aleatório, muito menos uma teoria jogada ao vento, e sim uma informação que vem diretamente da última reunião do Strauss Zelnick, o CEO da Take-Two Interactive, além de movimentações reais que estão acontecendo no mercado dos games nesse exato momento. E olha, até o Dan Houser, ex-diretor da Rockstar Games, comentou sobre o assunto. Então ó, já fica confortável que esse assunto é bem complexo e cheio de camadas. Mas fica tranquilo que a gente vai destrinchar tudo e mostrar como isso pode mudar completamente o lançamento do GTA 6. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, pra entender a situação atual a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender como é a relação da Rockstar Games com os lançamentos de jogos de PC. O GTA 4 só foi receber a sua versão de PC um ano após o lançamento. Já a versão do GTA 5 só foi chegar no mercado um ano e meio depois. Já no caso do Red Dead Redemption 2 a situação melhorou um pouco, tá? Sendo lançado apenas um ano após o seu lançamento. Já no último lançamento da Rockstar Games, o GTA Trilogy lá em 2021, teve a sua versão de PC chegando junto aos consoles. Mas aí já é um caso à parte, né? Porque sempre existiu esse atraso no lançamento dos jogos de PC da Rockstar Games. E bom, as teorias mais disseminadas na comunidade é de que a Rockstar Games adia as versões de PC para evitar problemas com hackers e manter o ambiente limpo, principalmente relacionado a mods. Porque vamos combinar, embora a comunidade modder mantenha os jogos da Rockstar Games vivos por mais tempo, a Rockstar Games nunca foi muito amiga dessa galera. E a gente sabe que basta o jogo sair para PC para eles conseguirem explorar os mínimos detalhes, podendo inclusive realizar o processo de engenharia inversa e inclusive até entender como a Rockstar Games desenvolve os seus jogos. E vamos combinar que isso aí não seria nada agradável pro estúdio. E bom, a segunda teoria mais comentada pela comunidade é sobre o faturamento. O fato da Rockstar Games lançar os jogos de PC um bom período após o seu lançamento meio que causa um segundo grande impacto, né? Como se fosse um grande relançamento do jogo. E essa aí é uma estratégia muito adotada por diversos estúdios, inclusive pela Rockstar Games, tendo seu primeiro grande lançamento para os consoles, um segundo grande relançamento para o PC, com uma segunda onda de vendas gigantesca, e um terceiro lançamento para os consoles da próxima geração, algo bem semelhante ao que aconteceu com o GTA V. Ou seja, essa seria uma forma da Rockstar Games continuar rentabilizando esse jogo mesmo após o seu lançamento, capitalizando com lançamentos mais espaçados, assim mantendo seu jogo em evidência por muito mais tempo. Só que para falar a verdade, além desses fatores também poderem ser levados em consideração, um dos motivos que impede a Rockstar Games de lançar o game junto com os consoles é a otimização dessas versões. Se a gente voltar lá na época do GTA 4, um dos jogos com menor intervalo do seu lançamento para os consoles e para a versão de PC, o resultado não foi muito agradável. A versão de PC era cheia de bugs, instabilidades e basicamente era impossível jogar o game até o final sem a utilização de nenhum mod de reparação, sendo essa especificamente a versão mais mal sucedida dos GTAs de PC de todos os tempos. E isso fez a Rockstar Games enxergar que eles precisavam de um tempo hábil maior para poder deixar a versão de PC totalmente otimizada. Agora, por que será que as versões de PC são muito mais complexas de polirem do que as versões de console? Bom, rapaziada, essa pergunta pode ser muito mais simples do que a gente imagina. Para imaginar que um console possui um hardware padrão, sendo assim, o mesmo PlayStation 5 que vende aqui no Brasil, por exemplo, vai ser o mesmo que você vai ver lá nos Estados Unidos, na Europa ou em qualquer lugar do mundo, tendo ali alguma possível variação de configuração em relação a edições especiais ou até mesmo restrições específicas de cada país. Mas no final das contas, é o mesmo console, é o mesmo hardware. Sendo assim, a otimização dessas versões acaba sendo padrão. A Rockstar Games só precisa fazer uma versão que vai ser compatível com todos esses consoles. Já na versão de PC, a coisa fica um pouco mais complicada, porque a gama de variações em hardwares no PC é muito mais complexa. Vamos combinar que existem diversos tipos de memórias, placas de vídeo, processadores e até mesmo formatos de armazenamento. E imagina só que cada alteração nesse hardware pode exigir uma otimização diferente. Então, imagina só no mundo inteiro, em todas as pessoas que vão jogar o GTA no PC, a quantidade de variação de hardware que existe. Se a Rockstar Games fosse fazer uma otimização para cada variação dessa, sério, o jogo nunca ia terminar de ser desenvolvido. Então, esse tipo de processo acaba exigindo um pouquinho mais de tempo da Rockstar Games. Mas olha, se você tá preocupado aí se o GTA 6 vai demorar ou não para sair pro PC, eu posso ter uma grande notícia para você. Mas ó, antes de pensar em jogar o GTA 6 no PC, e até já se preparando aí
aí com sites maliciosos, supostamente vendendo o jogo com um precinho melhor, primeiro é importante cuidar da segurança do seu PC. E quando o assunto é segurança, não dá pra vacilar, tá? É por isso que eu uso e recomendo a Kaspersky, que é uma das empresas de cibersegurança mais respeitadas do mundo, e que nessa Black Friday tá com até 70% de desconto. E ó, utilizando o meu cupom, você ainda vai ganhar mais 30% de desconto extra no seu carrinho. E o melhor plano para você proteger o seu computador e os seus dispositivos mobile é o plano Premium, o mais completo de todos. Só nele você vai garantir antivírus em tempo real, mais seguranças em pagamentos online, VPN ilimitada para você navegar com tranquilidade, gerenciador de senhas Premium, proteção de identidade e o melhor de tudo, você vai ter toda essa proteção sem comprometer o desempenho do seu PC durante as partidas. É perfeito para quem joga. E o melhor de tudo é que adquirindo o plano Premium, você vai conseguir proteger 5 dispositivos ao mesmo tempo. Ele funciona com Windows, Mac, Android e iOS, sendo a solução perfeita para você que tem PC, tablet, celular, entre outros dispositivos. E olha só que simples, é só entrar no site aqui na descrição, selecionar o Premium com 5 dispositivos e aplicar o cupom do canal Sunny Play. Na hora já vai estar disponível 30% a mais de desconto na sua compra. Você vai levar o pacote Premium por um ano, pagando menos de R$50. Então não vacila, né? Acesse o link que tá aqui na descrição, ou então só apontar a câmera para esse QR Code passando na tela. Só não vai esquecer de utilizar o cupom do canal Sunny Play para garantir mais 30% de desconto no fechamento do seu carrinho. Então se proteja, amigo. Assina agora a Kaspersky antes que alguém bagunce a sua vida digital. E galera, nessa última semana, o Strauss Zelnick, CEO da Take-Two Interactive, empresa que é dona da Rockstar, participou de uma entrevista para o canal CNBC. E uma das perguntas falava exatamente sobre o mercado atual e o futuro da indústria. E segundo o Strauss, a tendência é que os jogos migrem cada vez mais para o PC ou plataformas híbridas. E ele ainda afirmou que a Take-Two Interactive está vendo um movimento de consumidores mudando para plataformas que oferecem uma maior variedade e liberdade de escolha. E bom, para quem já tá ligado no mercado dos games, sabe que a indústria tem feito uma movimentação que visa acabar com a competição entre os consoles. Exatamente, né? Sempre rolou aquela disputa para ver qual era o melhor, o Xbox ou o PlayStation. Mas basicamente, nos últimos anos, a tendência é que esses mercados acabam se fundindo de uma forma natural. Isso porque o Xbox é da Microsoft e já vem liberando diversos jogos do seu catálogo, inclusive no Day One, para as plataformas de PC. Além disso, diversos títulos da Sony, inclusive exclusivos do PlayStation, também estão saindo nas lojas online de PC, o que tem feito muita gente considerar migrar para o computador e até ter acesso a esses jogos muito mais em conta. Só que o que a indústria não esperava é que um anúncio agora em 2025 ia acelerar ainda mais essa movimentação. Para quem não tá ligado, a Valve anunciou o seu novo console, a Steam Machine, que basicamente é um computador compacto com um hardware bem considerável, né? Na verdade até bem potente, podemos dizer assim. Só que o grande diferencial é que ele tem um controle e você pode ligar direto na televisão ou qualquer dispositivo de vídeo, como se fosse um console de verdade, sem nenhum tipo de complicação ou necessidade de instalação de drivers, coisas mais complexas que o usuário casual de console não está acostumado. E bom, ele tem um sistema operacional integrado SteamOS, bem semelhante do Steam Deck, porém ele também tem suporte à instalação do Windows. É exatamente isso que você está ouvindo, um console que roda até o Windows. E isso aí, galera, já abre margem para todo tipo de coisa que você deve estar imaginando, né? Então, além dos jogadores da Steam Machine poderem usufruir de jogos do Xbox e do PlayStation, eles ainda teriam a possibilidade de instalar emuladores. E aí, rapaziada, a infinidade de jogos é gigantesca. E tudo isso, né, o console ainda sendo oficial da Valve. Então, toda a sua biblioteca da Steam vai rodar nesse game. Num resumo da ópera, o Steam Machine é o primeiro game da história totalmente universal. E como eu já mencionei, né, a Sony vem fazendo diversos ports dos seus jogos para PC, a Xbox está lançando jogos para PC no Day One, a Valve revoluciona o mercado trazendo essa opção híbrida para os jogadores, uma maior porcentagem de jogadores migrando para o PC, juntando todas essas peças, a conclusão acaba sendo um pouco óbvia. A Rockstar de fato pode estar reconsiderando o atraso no lançamento do GTA 6 de PC. E
bom, uma das declarações do Stroll nessa última entrevista ao CNBC diz o seguinte: queremos estar onde os consumidores estão. E bom, já que nesse momento os consumidores estão escolhendo plataformas híbridas ou migrando para o PC, e considerando que o GTA 6 é o jogo com maior investimento da história, superando os $1 bilhão, o foco da Rockstar Games vai ser maximizar o seu retorno, ou seja, de fato disponibilizar o seu jogo em todas as plataformas possíveis. E bom, baseado nas falas do Stroll Zonic nessa última entrevista, o Detective Seeds, um dos insiders renomados da comunidade gamer, compartilhou a sua visão sobre quando a gente pode esperar a versão de PC do GTA 6. Segundo ele, com os jogos lançando para o console em novembro de 2026, as versões de PC poderiam chegar entre março e agosto de 2027, ou seja, ao invés de 1 ano e meio e 2 anos, a versão de PC poderia vir de 3 a 6 meses após o seu lançamento. Isso daria tempo suficiente para os jogadores explorarem o modo história, comprar suas versões de PC até o seu lançamento em 2027 ou 2028 e ainda ter um tempo suficiente para o mercado se posicionar para o lançamento das próximas gerações, PlayStation 6 e um novo console da Xbox, e ainda alavancar mais as suas vendas com versões para os consoles da nova geração. E o Detective Seeds ainda foi mais além, porque ele afirmou que essa versão de PC já vem sendo desenvolvida em paralelo com as versões de console, e que o desenvolvimento desse porte de PC já está em andamento há muito tempo, o que faz bastante sentido a gente parando para analisar o número de funcionários que a Rockstar Games tem nesse exato momento. São mais de 6 mil desenvolvedores, para ser mais preciso. Eu até já fiz um vídeo completo comentando tudo isso para vocês. Se você não conferiu, mas está curioso para entender esses detalhes, clica nesse cardinho aqui em cima, também vou estar deixando o linkão na descrição. E bom, esse número elevado de desenvolvedores e o alto investimento no GTA 6 podem explicar como a Rockstar Games pode lançar uma versão de PC muito antes do que a gente imagina. E galera, o ex-diretor da Rockstar Games, Dan Houser, aparentemente tá meio aparecidinho, tá? Isso porque ele já teria dado 2 entrevistas recentes, revelando diversos detalhes dos bastidores da Rockstar Games e até do GTA 6, tanto pra IGN quanto pro podcast do Lex Fridman. Inclusive eu já fiz alguns vídeos aqui no canal comentando sobre essas entrevistas. Se você também não conferiu, eu vou estar deixando o cardinho aqui em cima e o linkão na descrição. Mas o lance é que essa semana ele participou de um programa chamado Sunday Brunch no canal 4 no Reino Unido e respondeu diversas perguntas sobre o seu trabalho, inclusive sobre o futuro dos jogos. E sobre a evolução do mercado, o Dan Houser teria comentado o seguinte nessa entrevista: que com essa evolução, os estúdios precisam se adaptar para acompanhar onde o público tá indo, e que segundo ele, não faz sentido segurar uma versão se o público tá pedindo outra. É óbvio que ele não tava falando necessariamente sobre o GTA 6, mas a bagagem que ele carrega dentro da Rockstar Games mostra muito sobre a sua visão sobre o futuro dos games. E vamos combinar, a Rockstar Games não é a mesma empresa de 10 anos atrás. O mercado não é o mesmo, a Valve não é a mesma, a Sony não é a mesma, e obviamente que o comportamento dos jogadores também não é mais o mesmo. Os últimos números revelados pela Take-Two Interactive retratam bem esse cenário. Só para vocês terem uma ideia, 46% da receita da empresa no último trimestre veio de jogos mobiles que pertencem à Zynga, um dos estúdios adquiridos pela Take-Two Interactive. Ou seja, quase metade da renda da Take-Two Interactive veio de jogos mobiles. Em contrapartida, 41% corresponde a jogadores de consoles e apenas 13% seriam provenientes do PC, o que, comparando com os números mencionados anteriormente, pode parecer pouca coisa, tá? Mas levando em consideração a complexidade para você jogar um jogo no PC, o nicho e as tendências de futuro da indústria, esse número é muito expressivo, tá? O GTA 6 vai ser o maior lançamento da história do entretenimento, e segundo as informações de insiders, o jogo já estaria completo e só estaria passando por alguns polimentos. E atualmente a real necessidade da Rockstar Games é recuperar o investimento colossal do game. E o mercado de PC nunca esteve tão forte. O público atual quer jogos que tenham crossplay, que você possa jogar entre plataformas, mais liberdade e a possibilidade de mods. Isso aí é uma tendência que já vem perdurando por muitos anos. E com a alta das plataformas híbridas em 2026 e 2027, se a Take-Two quiser recuperar o seu investimento mais rápido, vender mais unidades do que o GTA V vendeu, por exemplo, e dominar o mercado, a solução mais segura seria reconsiderar um adiamento para o PC. E bom, não vai esperando aí que o GTA 6 vai lançar ao mesmo tempo para o PC e para os consoles, tá? Isso nunca aconteceu antes em jogos da Rockstar Games e dificilmente vai acontecer agora. Mas o lance é que o intervalo desse lançamento pode ser muito menor do que a gente espera, até mesmo ser o menor da história da Rockstar Games, algo entre 4 a 8 meses em vez de 1 a 2 anos. O GTA 6 já promete revolucionar o entretenimento como um todo, mas ele pode marcar ainda mais uma nova
nova era entre a Rockstar Games e os jogadores de PC. E analisando todo esse cenário, as pistas ficam ainda mais claras. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Será que a versão de PC pode sair antes do esperado? Será que a gente pode estar jogando a versão de PC poucos meses após o lançamento do game? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E não esquece de aproveitar as ofertas de Black Friday da Kaspersky. Utilizando o cupom do canal, você vai garantir o plano Premium, com até 5 dispositivos por um ano, pagando menos de R$50. É proteção o ano todo, pagando bem pouquinho. O link tá aqui no comentário fixado. E ó, por favor, hein, não esquece de deixar aquele like pesado pra fortalecer, não leva nem um segundinho. Isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo tem qualidade e merece ser recomendado. Outra forma de apoiar o nosso trabalho e que não custa nada é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e ativando o sininho com todas as notificações. E se você quiser receber os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a vídeos, lives, figurinhas exclusivas, sorteios, além de apoiar o nosso trabalho, é só clicar aqui embaixo no botão seja membro e vir fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, lá eu sempre aviso pra vocês as novidades em primeira mão e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!